Hoje é dia 27 de junho de 2005. Vamos sair hoje para o nosso primeiro dia de tour atrás das obras do Carlos Oswald. Tá sendo bom para você ser turista aqui na sua cidade? Vamos nessa que a gente já tá atrasado. Tá aqui o pessoal. Jamais imaginei que eu fosse ser turista na minha própria cidade. A ideia seria a gente fazer um mapeamento de onde estão as obras dele no Rio de Janeiro. Você trabalha aqui na igreja há muito tempo? Não, eu trabalho aqui há 3 anos e alguma coisinha. Você sabe quem é o autor dos vitrais, das obras? Eu não sei. Essa parte eu não. Bom dia. Estamos aqui de turista, querendo conhecer um pouquinho da obra aí. Vamos lá ver. Os padres de antigamente, principalmente da Idade Média, usavam os vitrais para catequizar as pessoas que não tinham estudos. No caso da Igreja de Santa Teresinha, os vitrais representam os 10 mandamentos. O mais incrível que eu acho, que me impressiona, é o domínio de várias linguagens. Ele passa dos vitrais, aquele mosaico que é lindo, né? Sabe o que eu tô achando, velho? Que não vai dar tempo da gente ver tudo. Porque é muita coisa, entendeu? Não, tem que fazer tudo, cara. Tem muita coisa importante. Não, eu sei, mas eu acho que a gente podia se separar e fazer... dividir mesmo, entendeu? A brincadeira é exatamente essa, é a gente mostrar a quantidade de lugares que ele está presente sem a gente saber. E a proximidade que ele está de todos nós sem a gente perceber. Você acha que vai cada um para um lado? Museu Histórico Nacional. Acho melhor porque... pra dar tempo, cara, senão a gente vai conseguir cumprir isso, não. 11h04. Bom, estamos aqui na Cinelândia, coração do Rio de Janeiro. Aqui à beira aqui é a Avenida Rio Branco, que já foi a Avenida Central, que foi uma avenida aberta no início do século XX, por Pereira Passo. E junto com a avenida ele abriu grandes prédios. Aqui a Biblioteca Nacional, ali o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal e aqui também a Câmara dos Vereadores. Todos esses prédios têm obras do Carlos Oswald, que era um artista muito requisitado na época, e é lá que nós vamos buscar conferir se essas obras estão lá mesmo. Infelizmente a Biblioteca Nacional e o museu estão em greve, estão fechados. Depois a gente vai lá tentar ver se consegue entrar. O que a gente vai ver aqui no Museu Histórico Nacional é considerado uma das obras mais ricas de todo o acervo do Carlos Oswald. Agora vamos na Casa do Povo da cidade do Rio de Janeiro, ver se o povo sabe quem é Carlos Oswald. Conhece o Carlos Oswald? Não. Aposto que as pessoas que trabalham aqui também não conhecem o Carlos Oswald. Boa tarde. Tudo bem? O senhor trabalha aqui? Trabalho. O senhor sabe quem é Carlos Oswald? Carlos Oswald, não. Eis a biblioteca, onde hoje estão os plafons. Vai ver, o senhor conhece e não sabe quem é ele. Devo ter visto e não sei. Mas eu não conheço muito arte mesmo. Mas não quer ir lá comigo? Que aí você já fica sabendo. Não, que agora eu tô saindo agora. Ah, é? Eu tô indo pro dentista agora. Tá bom. Mas eu gostaria de conhecer melhor. Eu vou falar com eles lá. Bom Tá? sorriso pra Pra você. você também, valeu. Vocês são o pessoal que vinha fazer... A filmagem, exatamente. É. Você sabe quem é o Carlos Oswald? A imagem que eu tenho do meu avô é diante de um cavalete pintando. Antes de ser pintor, ele queria ser músico. Era para ser violoncelista, mas pela timidez. E trabalhava muito. Ele era professor, ele era envolvido com todas as questões que aconteciam em arte. Ele sempre teve muito orgulho de ser brasileiro. O vovô era de uma paciência enorme. Eu aprendi a jogar paciência com o vovô. Dificilmente você via meu avô rindo. Ele era uma pessoa circunspecta. Ele era muito organizado. Ele descia do ateliê, aparecia-se na sala de jantar, mas era meio dia em ponto, eu achava aquilo incrível. O mundo dele ali, dentro da cabeça dele, era uma coisa completa. E ele era calmo, ele pouco falava. O riso dele era nos olhos, ele se manifestava muito pelo olhar. Ele era muito feliz ali por dentro. Mas de uma alegria contida. Então ele era assim, ele pouco falava, mas as coisas que ele falava pra gente marcavam muito.
São os 3 últimos. Muito bonito. Esse aqui é agricultura. Esse é a indústria. E o de lá, indústria têxtil. Acho que não à toa eles vieram para o Museu Histórico Nacional, porque eles falam mesmo de um nacionalismo. Eles são de 1925, portanto a gente tinha acabado de comemorar o centenário da independência do Brasil. E eles trazem um pouco esse ufanismo no que o Brasil produzia e produz ainda de melhor, que é a sua agricultura, a indústria e a indústria têxtil. Eles têm aproximadamente 4x4 e eles usam uma técnica de influência direta do impressionismo italiano. São lindos. Esse painel o Oswald pintou em 1921. São figuras simbólicas que representam o sol afugentando as trevas. Tá vendo? O desenho é solto, leve, muito bonito. O pintor Carlos Oswald nasceu na Itália em 1882. No entanto, ele é brasileiro, porque quando ele nasceu lá na Itália, em Florença, o pai dele era o músico Henrique Oswald, brasileiro, que estava lá em Florença fazendo estudos com bolsa de estudos dada pelo imperador Pedro II. Desde menino mantive contato com a música através de meu pai, Henrique Oswald. Estudei durante alguns anos violoncelo, mas tocá-lo passou a ser um suplício para mim. Tentei também ser engenheiro e mais tarde físico. Estava tenteando, procurando satisfazer ilusórios ideais. Cedo verifiquei essa realidade. Nem a música, nem a engenharia, nem as ciências físico-matemática
preenchiam o vazio que sentia em minha alma. Carlos Oswald permaneceu na Itália, estudou, fez os primeiros estudos lá na Itália, de modo que, para ele, a vida dele era como a de um italiano, só que ele sempre se deu por brasileiro e não aceitava dizer que fosse italiano. Ele nunca perdeu o sotaque de italiano. Ele detestava. Quando ele dizia bom dia, o senhor é da onde? Porque era o bom dia. Manuel Bandeira que falou que o papai discutia feito italiano. Exatamente. Foi um artigo. E o sotaque dele era incrível. A gente nunca faltou esse respeito de chamar italiano, que naquela ocasião era meio pejorativo, né? Época da guerra, não lembra? Não, você não lembra, mas a gente lembra, né? E era isso. Então, ele não gostava muito, não. Como é que chamava mesmo, italiano? Carcamano. Carcamano. Ele não gostava, não. Ele queria ser brasileiro de todo jeito. Ele era brasileiro, embora só fosse conhecer o Brasil já mocinho. Com 24 anos que ele veio a conhecer as terras brasileiras. Aos 9 anos, escrevi ao meu pai em comemoração aos seus 40. Hoje é tua festa. Espero que sejas feliz por toda a tua vida. Que tua música agrade a todos. E que se vá rápido para o Brasil, pois quero ser um brasileiro. Nasci brasileiro, pois fui registrado no consulado brasileiro. E em toda a minha vida passada no estrangeiro, sempre me considerei e fui considerado cidadão brasileiro. As obras de Carlos Oswald vieram para o Brasil na frente. O pai dele, que já estava de volta aqui no Brasil, promoveu uma exposição no Rio de Janeiro em que os quadros dele participaram e ele ganhou prêmios e ganhou menções honrosas, tudo. Quando ele estava com essa idade, uns 24 anos, ele veio para o Rio de Janeiro e ficou estabelecido lá e fez uma série de exposições, começou a vender os quadros e foi quando ele estava querendo voltar para a Itália para continuar os estudos. E ele viaja por toda a Europa, conhece uma porção de coisas lá. Depois ele volta ao Brasil e pretende ainda se estabelecer na Europa. Começa a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e ele já não pode mais voltar para a Europa. Terminou a Primeira Guerra, o Rio de Janeiro tem um surto de progresso, as coisas começam a acontecer. A cidade do Rio de Janeiro vem com aqueles prédios maravilhosos. Era muito comum os prédios serem decorados por grandes nomes da arte brasileira. E Carlos Oswald é um desses artistas que decorou alguns prédios públicos nossos, né? E o público tem acesso a essa sala? Tem, totalmente. É aberta a visitação? Sempre. Vocês têm algum guia especializado que explica? Não, nós fazemos a visita porque vem geralmente estudante, né? E estudante não percebe essas coisas, nem se importa. Aqui no museu, você sabe se tem alguma outra obra dele, não? Não, que eu saiba não. Que você saiba não. Os alunos vêm porque são obrigados pela escola. Você conhece alguma outra obra dele? Não. O que mais vem aqui é turista, por incrível que pareça. Você acha que faltaria talvez um catálogo ou umas placas indicativas? Com certeza. Essa sala que a gente está entrando agora é a sala que era da direção. Olha a responsabilidade.
pinturas que vocês estão vendo são em óleo e cera, e elas estão relacionadas aos códigos de lei. O Código Filipino, o Código Afonsino, o Código Civil Brasileiro, Direito Romano. Como eu disse, não sei se vocês prestaram atenção, essa aqui era a sala da direção da revista do Supremo Tribunal. Esses frisos de madeira que formam esses contornos, essas molduras, não foram feitos por ele, mas foram desenhados por ele, assim como esses arabescos todos que enfeitam o que não é exatamente pintura. Você é íntimo do Carlos Oswald, né? Sabe quem é? Não. Não tem problema, eu também não sabia quem é. Mas você trabalha aqui todo dia? Carlos Oswald está aqui, ó. É o autor dessas pinturas aqui na parede, no teto. Não sabia não. Muito trabalho para fazer? Tem muitos. Ainda mais quando o vereador tá aí. Quando o vereador tá aí, né? Que... Tem mais. E ele tá aí todo dia? A maioria das vezes tá. Sempre tá aí. Tá bom. Obrigadão. Manda um abraço pro vereador aí, tá? Se vocês repararem depois, elas estão bem marcadas assim, onde está deteriorado, à espera da restauração. Saiu uma notinha num periódico do Rio de Janeiro, dizendo que a obra de restauração foi interrompida por falta de verba. Aonde foi parar a verba dessa restauração é que eu não sei. Bom, o vereador também não está aí, né? Bom, vamos seguir, depois a gente conversa esse assunto. Aqui não tem nenhuma indicação, por exemplo, de qual é o nome dessa sala, diz? Essa é a Genie Dreyfus. A Genie Dreyfus. Mas não tem nenhuma informação, por exemplo, de que esse painel que está no teto é pintado pelo Carlos Oswald, né? Não temos. O foco fica na exposição que está acontecendo naquela sala e a gente tem uma exposição permanente, que é a obra fantástica desse cara no teto e as pessoas não sabem. Isso aqui é uma loucura, né? Vambora que não dá. Claudinho tá lá, eu tô aqui, mas precisava de 10 equipes para cobrir tudo que hoje vou ter no Rio de Janeiro. Vambora. O Carlos Oswald, quando chegou aqui no Brasil, não havia gravadores. O Brasil não tinha ninguém para ensinar gravura. Ele acaba vindo trabalhar no Liceu de Artes e Ofícios, inaugurando uma grande, importante ateliê de gravura que havia sido organizado por um outro artista, Modesto Brocos, e é o Carlos Oswald que vai dar início ao ensino oficial de gravura no Liceu. Ele também moderniza o nosso conjunto de meios artísticos ao introduzir a gravura, né? A gravura que também foi um índice multiplicador moderno da imagem. E ele então dava aulas de gravura e de desenho. O buril é uma peça de aço duríssimo, terminada por uma ponta triangular muito afiada, que corta diretamente o metal, geralmente zinco, cobre ou latão. Terminado o trabalho, espalha-se a tinta, cobrindo inteiramente a chapa. Limpa-se a chapa até que a tinta fique depositada somente nos sulcos feitos pelo buril. Pode-se tirar até 1000 cópias de uma chapa a buril bem gravada. A importância do Oswald da exposição se dá de algumas formas, mas em especial para a retomada de uma visualidade da cidade, né? O Carlos Oswald foi o pioneiro da gravura em metal no Brasil. É um gravador excepcional e todo mundo deve saber quem ele é, procurar ver o trabalho dele. Mas ele provavelmente seria o primeiro ou dos primeiros aqui no Brasil
a usar a gravura em metal como gravura de arte. É estranho, inclusive, você perceber que, tecnicamente, uma gravura do Oswald, tão elaborada, né, possa parecer até um desenho aquarelado e que, na verdade, é uma técnica extremamente apurada, né, de gravura em metal. Eu acho que qualquer pessoa que se dedica à gravura tem que ver e saber quem foi Carlos Oswald. A questão de não ser o ilustrador apenas, mas de captar certos sentimentos, como a gente ainda vê nessas paisagens. O que é a montanha? É uma água tinta bem dissolvida. O que é uma folha ali? É uma ponta seca. No outro momento é uma água forte. Ele usa esses três elementos essenciais, né, da gravura em metal para dar essas diferenças delicadas e para usar a cor, que também não era comum. E, ao mesmo tempo, ele faz aquela passagem, digamos, que correspondeu ao início do século XX, que era a conversão da luz em cor. Oswald já traz essa perícia dele, essa capacidade dele de lidar com os instrumentos da gravura muito bem, muito à vontade. Então essa gravura da Pedra da Gávea é muito interessante, que a gente vê em primeiro plano dos dois lados, vegetação próxima, né? Ele trabalha em água forte. Você percebe que ele cria profundidade na obra utilizando essas diferentes técnicas, né? E a Pedra da Gávea vai estar no fundo, insinuada pela água tinta. Catálogo do Museu Histórico. E aí, como foi lá? Procura aí o nome do senhor Carlos Oswald para ver se você encontra. Não Sobre tem? canhões tem muita coisa, tem uma foto de um autor anônimo. Agora, Carlos Oswald mesmo, que é bom. E ele foi professor de uma infinidade de gravadores brasileiros de várias gerações, né? Faigo Ostrover, né, que foi uma grande gravadora, antes dela morrer, eu encontrei com ela assim, uns 2 meses antes. E ela ficou a noite toda falando, né, da relação com o vovô, de como o vovô foi um professor maravilhoso, né, que fez uma escola no Rio de Janeiro. Carlos Oswald experimentou dentro da gravura, que foi uma linguagem que ele escolheu, né, vários temas. Ele vai fazer a paisagem muito bem. Vai ser um grande retratista também. Quando ele vem para o Brasil, ele faz uma série de retratos de personagens importantes, de homens da música. Vai trabalhar também flagrantes do cotidiano, né, do trabalho, que é a produção grande que ele faz na Itália, da produção em que ele retrata o carregamento do mármore em Forte dei Marmi, aqueles bois. São belíssimos aqueles bois. Ele considera aqueles bois peças escultóricas paradas na praia. Por isso que a gente olha aquela massa, um boi com aquele lado sombreado, aquela sombra dele no chão que parece uma poça de petróleo. A gente olha aquele boi, que coisa mais linda! Olha o poder, a força que está nesse boi, os planos, os músculos todos revelados, aquele estudo anatômico minucioso. E era um estudo enérgico, não era um estudo tateado. Ele conhecia o esqueleto do boi inteiro dentro do boi. Acho que você pode ficar aqui, eu faço os vitrais da Igreja de Nossa Senhora da Glória no Largo do Machado. O problema é que você tá em greve, né, cara? Não, mas tem que tentar, bicho, tudo. Não vai adiantar, vamos encarar aqui. Fica nesse miolinho aqui que eu vou pro Se eu não Largo do conseguir Machado. entrar na Biblioteca Nacional, vou no Museu de Belas Artes, tento entrar. A gente se vê na saída? Boa sorte aí. Se a gente não morrer atropelado e quer atravessar na Avenida Rio Branco, a gente chega lá. Corre! Vambora!
Biblioteca Nacional. Eu vou pular. Oi, amigo, aqui. A gente tá fazendo um filme sobre o Carlos Oswald, que é esse pintor aqui, e que ele tem obras espalhadas em alguns prédios públicos, inclusive aqui na Biblioteca Nacional. Será que a gente não podia entrar? Eu sei que tá em greve. Olha só, até para tu filmar aqui eu vou precisar de uma autorização. A gente vai conseguir, eu tenho fé nisso. Tem um senhor querendo filmar aqui, eu gostaria de falar com a sua pessoa. Já chegou aí não, né? Encerrando agora o nosso primeiro dia de peregrinação em busca das obras do senhor Carlos Oswald. Ó, chegou. Santa Terezinha abriu os caminhos e agora Nossa Senhora da Glória ajuda a fechar. Senhor doutor Antônio, tudo bem? Prazer, meu nome é Augusto. Nós estamos fazendo um filme sobre Carlos Oswald. Que a gente precisa entrar porque ele tem obras espalhadas no Rio todo. A gente acabou de entrar na Câmara Municipal. Só queria saber se é possível a gente entrar para fazer uma imagem dessas imagens que o Carlos Oswald tem aí no prédio. Isso aí no momento só com a administração. Só com a administração? Obrigado de qualquer forma, tá bom? Senhor, desculpa o incômodo. Nada. Tá bom? Gugu deve ter tentado alguma coisa, mas talvez não tenha conseguido porque os museus estão todos em greve no centro da cidade. Ou seja, não adiantou nada dividir em duas frentes, que uma frente está parada, né? É uma frente e uma para trás. A arte dos vitrais me entusiasma devido às suas possibilidades. A riqueza dos matizes, a violência do claro e escuro, que torna sua técnica parecida com a da gravura. E eu, sendo aguafortista, não podia deixar de ser seduzido pelas maravilhosas produções medievais das catedrais góticas. Olha que coisa boa. Restauração e modernização do patrimônio cultural brasileiro. Tarararã. Olha que coisa ruim. Ministério da Cultura em greve. Mas vamos tentar. Pode entrar, não? O autor desses vitrais, ele achava que as obras dele iam ficar muito mais bem expostas, não no museu, onde as pessoas vão para ver obra de arte, mas sim num lugar público. E eu acho que tem muito de Deus nos vitrais, não? Não tem? Na obra de arte, não tem? Posso ir lá? Posso ir lá? Você. Não, peraí, só você. Rapidinho? Não, só você. Então tá, eu vou lá. Com alguém aqui? Com a Maria Patti do Instituto Italiano. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá. Na casa do meu irmão tem uma gravura de uma ceia de Carlos Oswaldo e se usava muito essa ceia nas casas. Não vou embora não, eu tô tentando. Você vê que eu tô meio enjaulado aqui dentro, tentando acessar, tentando fazer que o Carlos Oswald saia a domínio público para que as pessoas possam conhecer a obra dele. Tá difícil, a burocracia é grande, mas eu tô insistindo. Aguenta mais um pouco aí. As pessoas trabalham nos lugares, estão em contato com a obra dele direto todos os dias há 20 anos. Eu frequento aqui a paróquia, mas não sabia. Grande parte do acervo dele tá aqui. Então é como se o nosso filme fosse amputado. Quer dizer, eu estou aqui falando sobre Carlos Oswald e não posso entrar no museu. Esses vitrais são de 1937. Obrigado, desculpa o incômodo aí.
Eu tive uma conversa franca com ele. Falei pra ele que é urgente, que a gente tem que entrar aqui, senão vai ficar um filme amputado. A gente vai falar agora com a dona Carmelita, que até onde eu sei, é a pessoa que trabalha aqui há mais tempo, não é isso, dona Carmelita? Tudo bem? Eu quero saber a senhora trabalhando nessa sala linda, iluminada por esses vitrais fantásticos. Eu quero saber a sua opinião sobre eles. Eu acho eles maravilhosos. Ajudam no trabalho? Ajudo, claro. Agora a senhora sabe quem é o autor delas, não? Agora eu já sei. Ah, é? Por que agora? Porque eu não tinha reparado. Há quantos anos a senhora trabalha aqui? 45 anos. 45 anos, eu nunca tinha reparado no nome. No Museu Histórico Nacional a gente foi, no catálogo dele não tem nenhum nome, a pessoa que trabalha no museu não sabia dizer pra gente onde é que estava parte da obra dele. Sim. E, no entanto, ele está presente aqui. E aqui ele está totalmente presente, né? Em todos os lados, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Então, a gente está aqui no batistério da Igreja de Nossa Senhora da Glória. E essa sala é absolutamente linda. São cenas religiosas. Acho que aqui é o princípio do mundo. Aqui a gente tem a Arca de Noé. Moisés abrindo o Mar Vermelho. Batizado de Cristo. É linda essa sala aqui. E aí? Nada. Fechado? Fechado. Falei, não consegui entrar. Biblioteca, Belas Artes. Exatamente. Quer dizer, mesmo que as pessoas quisessem ver a obra dele, não podiam, né? Não, tá. Por quê? Não, mas a gente vai, no Museu de Belas Artes a gente tem que entrar. A gente vai conseguir. Falta alguma coisa ainda pra ver? Que dá até pra cantar, ó. E miserere nobis. Bonito. 5 horas da tarde, cara. Hoje já deu. Tá tudo fechado agora. É muita coisa pra ver, Claudinho. É, amigo. Vamos atrás. Mas é muita coisa. Além de ser um turismo pela cidade que a gente nunca faz, né, cara? A gente não conhece, não é só o Carlos Oswald, não. A gente não conhece a cidade do Rio de Janeiro. Lindas minhas mãos tuas, que escrevem eu te amo, Carlos. Até mergulhar nos teus olhos, até afogar nos teus límpidos olhos. Na oficina, tua carta sobre o coração. Te penso perto, o teu rosto sobre minhas mãos. Em ti eu encontrei o país novo, ó a minha terra prometida. Meu horizonte aberto, azul. Agora eu me sinto adiante, firme e feliz. E o futuro me parece claro. A minha vida lógica e a minha arte útil. Eu acho que devia ser um casamento maravilhoso, né, dele com vovó. Eu nunca vi os dois discutindo. Pelo contrário, muito companheiros o tempo todo, né? Quase que cúmplice no ato da pintura
dando sugestões, orientando e ele ouvindo os conselhos da vovó. Minha avó que preparou todo o canteiro para ele florir. Ele se casou com uma moça que tinha um padrão de vida muito bom. Então, o Carlos se viu na obrigação de dar a ela o mesmo padrão que ela trazia de casa. Aí, então, nasce o primeiro filho. E não era o primeiro filho, eram gêmeos. E a família toda estava muito apreensiva, porque ela se casa com um rapaz que é um pintor, que depende de fazer um quadro de manhã e vender até sábado para poder pôr a comida na despensa, né? Qual é o trabalho do seu pai? Pintor. Mas pintor? Não, pintor de quadro. Então ele inteirou 7 filhos, né? Um depois do outro. Ele foi um homem também prático, eu acho, porque ele soube buscar o sustento dessa família. Trabalhar, ganhar dinheiro fazendo aquilo, fazendo arte, pô, não existe. Durante 8 anos, durante 8 horas, ele pintava. E a minha irmã, Terezinha, que não pôde vir, ela tinha uma fisionomia angelical, não é? Ela era linda. Então ela posava como Nossa Senhora, os santos todos. E eu não sei, não. Eu sei que um dia ela disse para mim: ô Lotte, eu tenho inveja de você, porque você pode ter maus pensamentos. Eu não posso, porque papai percebe na hora de pintar. Ele usou muito a família, os filhos, netos, né, irmãos, como modelo da sua pintura. Meu pai, por exemplo, na Sagrada Ceia, ele fez o papel do Judas Iscariotes. Então, Judas Iscariotes, a feição é tipicamente a do meu pai. E em 1939 tem um diário em que ele conta o dia dele e como ele faz. Ele pinta, vai de manhã cedo dar uma caminhada, pinta uma paisagem e depois à tarde faz uma encomenda e ele trabalha obsessivamente para poder sustentar aquela família enorme.
Hoje é terça-feira, dia 28 de junho, são 9h26. O senhor conhece esse moço aqui? Oswaldo Andrade. Não, Carlos Oswald. Carlos, Toledo. Mas tá fechado, não? Tá em obra. Mas já tá até nascendo a vegetação nativa lá em cima. Mas não tá em greve não, né? Não saiba não. Dá pra entrar? Dá. Já foi lá dentro? Já. Já? Já viu as obras dele lá dentro? São os painéis lindos. Não, mas eu entro aí pra entregar biscoito, mas eu nunca reparei assim, ficar reparando não. Nada feito. O negócio é o seguinte, está tendo uma reunião de uma eleição da mesa diretora. E a gente só vai poder entrar aí a partir de 12h30. É um deputado muito simpático, disse que matava a gente se a gente entrasse aí. Como ele falou com delicadeza, a gente saiu. Então, bom, pelo menos é bom sinal, os caras estão trabalhando. Vou esperar. Espero que o Gugu tenha tido melhor sorte que eu. Vamos, vamos. Tem autorização para entrar com essa câmera aí? Tem sim, senhora. A senhora trabalha aqui? Trabalho. A autorização é... Nós estamos fazendo um filme. Tira, por favor. Tá tudo bem. Porque tem que vir com o pessoal da assessoria de imprensa nossa. Não, tá tudo assim, certo. Não tá vendo ninguém aqui? Não, tá tudo certo. A gente já viu, o nosso produtor, Mário Jorge, já veio aqui, já pediu autorização. A gente vai filmar 2 painéis do Carlos Oswald, que fica lá em cima. Porque geralmente aqui, a assessoria de imprensa vem com a pessoa. Você trabalha aqui, você conhece os painéis que tem lá em cima? Não. Não conhece? Você trabalha aqui e não conhece? Eita, nós! A produção do filme já veio aqui, a gente já... Eu vou saber no nosso órgão, para não dar problema. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, não posso, porque eu tô com o pessoal aqui filmando dentro do coisa e eles dizem que tem autorização a respeito de um filme. Eu quero saber de onde veio essa autorização, porque pelo Dr. Fábio isso não passou. Mas geralmente passa por mim, não passou por mim nada. Deixa eu explicar pra senhora. Esse é o Mário Jorge. Dá para tirar isso de cima de mim? Por favor, gente. Eu não sei por que as pessoas ficam tão nervosas. Eu não sei qual é o grande perigo que a gente está infringindo a essas pessoas. Elas se sentem muito ameaçadas com a nossa presença. Como se a gente estivesse fazendo uma imprensa marrom. A gente está só fazendo um documentário sobre a vida de um artista. É ou não é? O senhor podia me informar as horas, por favor? Eu acho que tem um problema de falta de comunicação, só isso. Tem que filmar o que você for falar, não o que está acontecendo aqui. 12h34, eles disseram que 12h30 a gente podia entrar. Vambora. Obrigado. Palácio Tiradentes. Aqui no Palácio está o painel A Evolução do Brasil, que é o que a gente vai ver. Sendo bom, por enquanto não pode filmar não, tá? Imagina um público normal querendo ver a obra do Oswald. Acho que é aqui. Porque a sala que a gente vai é a sala do café. Tá gravando? O quê? Tá gravando. Lindo aqui. A pintura mural sempre foi de minha predileção e incessantemente desejava obter grandes superfícies para pintar. A decoração, como eu entendia, devia ficar lá, na parede. Isto é, nada de cores berrantes, de exagerado realismo, de claro e escuro ilusionista, não. As tonalidades deviam ser claras, as cores harmônicas, as várias partes das composições entrelaçando-se umas nas outras, envolvidas em uma atmosfera que evitavam os contornos duros, de maneira que, ao observador superficial, algumas figuras quase desapareçam do ambiente. Porém, olhando com atenção, sente-se o desenho e a construção exata das proporções da natureza.
conseguimos entrar. Foi barrado aqui? A gente tentou antes, os caras disseram que não podia, mandaram voltar 12h30, voltamos agora, hein? Não conseguimos entrar de novo, vai ter que pedir autorização aí. Essa aqui na casa do povo? Opa! E lá como é que foi? Entrou? Quase foi barrado também? Foi difícil, mas entramos. Lindo lugar, lindo os painéis dele. Bacana. Vamos almoçar, Vamos gente? almoçar. Bora, equipe! Bora, equipe! Por que pude salvar minha fé no turbilhão da moderna civilização, nos centros mais paganizados das escolas de arte na Europa? Simplesmente porque, sendo artista, entusiasta da arte das catedrais góticas, eu não me cansava de visitá-las a miúde. Quando saía, por exemplo, da Notre-Dame de Paris, depois de ouvir o grande órgão naquele ambiente de pura arte, sentia-me cheio de fé e voltava quase que transformado para o meu ateliê. Uma bela catedral é um sermão verdadeiramente convincente. Ele era uma pessoa muito religiosa. Todo santo dia, não havia um dia que vovô não foi à missa. Como é que ele dizia? Então não pode brincar, não vai à missa, não pode brincar. Não pode ao cinema, não vai à missa, não pode ao cinema. Antes da gente comer, tomar a sopa, havia uma oração. E aquilo eu ficava extasiada com aquilo, né? Aquela oração em que vovô agradecia a comida que a gente ia começar a comer, mas principalmente ele agradecia a reunião da família. Eu acho que a família Oswald, né, tem um sentimento muito forte de família, ou seja, a família em primeiro lugar, tá? Eu acho que Carlos Oswald significou muito para todos nós, para os filhos e para os netos que vêm a ser a família. Essa reunião é o legado que ele deixa para a gente, né? O Oswald, para mim, está ligado a essa questão da reunião da família, né? Até agora, a gente estava concentrado no centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente atravessou o túnel e estamos na zona norte da cidade para mostrar que Carlos Oswald está espalhado por aí. Não é num ponto só, na cidade inteira tem ele. A gente chegou na igreja de São Francisco Xavier, no coração da Tijuca, e a gente vai conhecer a Via Sacra impressionista que ele criou. Estar nessa igreja tem um sabor especial porque ele era morador da Tijuca. E ele frequentava a igreja de São Francisco Xavier, essa igreja aqui que a gente está. E deve ter tido, claro, um sabor especial para ele ter pintado essa Via Sacra para cá. Será que alguma dessas pessoas que vem rezar sabe que foi ele que fez essa Via Sacra? Você sabe onde é a igreja de Santo Afonso? Aqui, já virando aqui? Obrigado. Carlos Oswald. Não conheço, não. Vamos ver se a gente acha o Padre João para explicar um pouco pra gente essa Via Sacra. Quero dizer para a senhora que ele foi quem fez o desenho do Cristo Redentor. Todo mundo acredita essa obra ao arquiteto, ao escultor francês que fez, mas o croquis, o desenho original do Cristo Redentor, quem fez foi ele. Quer dizer, ele está desconhecido, ficando desconhecido, o outro está tomando o lugar dele. Exatamente. Tá. Eu não sei se a senhora já reparou, já teve a curiosidade de olhar detalhadamente essa Via Sacra que tem aqui em volta. Já. Uma das obras que nós prezamos muito é essa Via Sacra. É. Que bom. É lindíssima. Bom saber. E é difícil você encontrar uma obra como esta. Que bom saber. Se é dele? É obra dele. Já conheço. Me explica uma coisa, por que você acha que ele colocou
a Virgem Maria em todas as fases da Via Sacra? Ele era devoto da Virgem Maria. Então foi uma justa homenagem dele. Sim. Quando ele vai fazer essa Via Sacra para Santo Afonso, ele faz a Via Sacra Mariana. Ele coloca Nossa Senhora presente em todos os quadros, onde ela se aflige, porque ele acha que a dor da mãe estava acompanhando o filho em todas as suas etapas. Carlos Oswald achou que o amor de mãe, o coração da mãe, acompanhou o filho em cada passo. Então ele coloca a mãe aflita, vendo o filho cair, vendo o filho andar, vendo o filho ser açoitado, julgado. Então se chama Via Sacra Mariana. E Jesus tem um halo dourado que está com ele em todos os quadros. E quando Jesus está morto, Jesus não está com o halo dourado na cabeça. E aí eu fiquei pensando, que coisa, por que será que ele não pôs no Jesus morto? Aí nós vimos, tem uma janelinha no sepulcro, lá longe no horizonte, tá lá a auréola. É porque quando Jesus morreu, ele desceu ao limbo, não é, para ver as almas condenadas que estavam esperando a liberdade. Ele não estava presente no sepulcro, só o corpo dele. Por isso que o halo não está nele, está lá adiante, atrás de uma curvinha do morro. Eu achei isso muito interessante, porque é uma exatidão teológica, né? Não é artística, mas é teológica. Eu fico tocado mesmo. É engraçado quando a obra de arte se funde com a devoção. Não é um museu, mas é quase como se fosse. Existe um respeito, um silêncio, uma adoração. Porque a arte ajuda também na espiritualidade, não ajuda? Ajuda. E a gente vai descobrir, vai procurar saber, atrás de tudo isso que nós estamos vendo, que está nos trazendo a espiritualidade, quem é ele? Quem é esse homem, né? Quem é esse homem? Quem é essa criatura privilegiada? Porque é privilégio uma pessoa que tem uma capacidade de sabedoria e discernimento para trazer uma obra como essa para nós. Posso pegar? A verdade é que a importância dele para a obra sacra no Brasil é muito grande, porque ela tinha tido um apogeu no século XVIII e depois a arte sacra ficou esquecida e ele retoma esse movimento. E isso é que é um barato e é o que faz o Papa Pio XII reconhecer nele esse mérito e entregar a ele a medalha de São Gregório Magno pela sua dedicação à arte sacra no Brasil. Vou te contar um segredo. Foi ele que fez o desenho da estátua do Cristo Redentor. O mesmo artista que fez a Via Sacra. É. Agora você já pode divulgar isso. Isso. Como é o nome dele? Carlos Oswald.
Carlos Oswald, ele não se enquadra em nenhuma escola. Ele aporta certas questões da arte do século XIX, mas também aporta outras, muito do final do século XIX e já do começo do século XX. Carlos Oswald era um moderno que, de repente, viajou para o passado. Ele é um artista interessante para a época, porque ele se preocupou com essas questões de contraste de luz, luz natural, luz artificial, e isso traz para a pintura dele, em alguns exemplos que nós possuímos, inclusive aqui na nossa coleção do museu, mostram bem essas preocupações que eram preocupações novas. Embora ele não seja considerado um artista vanguardista, vamos dizer assim, ele manteve uma certa... a pintura dele traz novidades, né? Eu situo Carlos Oswald naquele período que eu chamo dos modernos antes do modernismo. Ou seja, é um conjunto de artistas que já no século XIX está produzindo uma arte moderna, né, consistente com a modernidade na Europa, sendo que Carlos Oswald vem para o Brasil no começo do século XX e se agrega a esse núcleo junto com outros artistas, de modo que esse processo de transformação cultural do Brasil no início do século, que vai se dar com o novo urbanismo, com a nova música popular, com Vila Lobos, né? O urbanismo da Avenida Central, a caricatura, por exemplo, de um J. Carlos e outros. Ou seja, são aqueles que constroem o moderno antes do modernismo. Então ele simplificava as feições das pessoas, simplificava a paisagem, e essa simplificação é modernismo. Ou seja, nós poderíamos falar, portanto, de uma mudança que ainda não corresponde ao tipo de vanguarda ruidosa, que é o modelo que o dadaísmo vai estabelecer nos anos 10 e no Brasil chega nos anos 20 com a Semana de 22, e também até reconhecermos que a Semana de 22 e toda a historiografia que vem depois dela para estudá-la tinha um objetivo implícito, que era uma espécie de articídio, né? Era preciso matar certos artistas, não os piores, porque uma Tarsila, por exemplo, vai defender o seu Pedro Alexandrino, seu professor, mas vamos dizer aqueles que não representariam num processo geopolítico mudanças fora de São Paulo. Tudo mudou nos dias que correm. E penso eu, devido às correntes modernistas que tornaram a arte incompreensível à maior parte dos homens. O divórcio entre artista e povo é completo. É bem verdade que, ao inaugurarem-se as exposições modernistas, as salas se enchem de uma multidão de gente chique, milionários, snobs. Mas repara-se, este público é o mesmo que frequenta as inaugurações da temporada lírica ou as corridas de cavalo. Tenho observado que nas centenas de fotografias que se publicam dos chamados vernissages, nunca aparece alguém olhando os quadros ou as estátuas. Todos estão dando as costas às paredes. O argumento que têm os nossos pioneiros da arte futura é de que eles não trabalham para os contemporâneos. Serão compreendidos daqui a 200 anos. Bom, seja como for, eu prefiro e sempre preferi exercer uma arte que sirva de união entre artistas e povo. Mas aí, de fato, quando você pega um artista desse, você vê que ele, por mais que ele se levasse a sério, ele nunca deixou de ser uma pessoa humilde. Uma grande humildade e uma humildade com relação ao mundo, né? Da sua posição de artista não ser como é hoje, ampliada ao espetáculo, né? Ele preferia o som das rezas ao som dos hinos, né? Então, são temperamentos. Carlos Oswald era um artista erudito, né? Não era um pintor de orelhada, né? Não era um pintor que estivesse preocupado em responder imediatamente ao que estivesse ali, ao pintor Avant la lettre do moderno. Não. Olha-se uma pintura como essa que nós citamos, existe ali uma fonte de luz artificial, né? O Azeredo Coutinho está fumando, existe uma brasa,
né? Existe toda uma construção lumínica, né, que o coloca como esse transformador da luz em cor, que é o desafio da pintura europeia do final do século XIX e princípio do século XX. Quando nós olhamos um trabalho de uma pessoa, esse trabalho nos emociona, é porque dentro de nós estamos refazendo o gesto que aquela pessoa fez. Muitas vezes, uma pincelada era um raio de luz. Uma pincelada enorme no quadro, uma tinta jogada, aquilo tudo nos emociona, porque nós sentimos a energia que causou aquela produção. Não precisa olhar para fazer a sombra. Ele já sabia perfeitamente onde é, de tanto que ele estudou e experimentou, né? É preciso reaprender a olhar Carlos Oswald, porque enquanto permanecermos negando a existência de um moderno, antes do modernismo, o Brasil estará furando seus próprios olhos. Nós fomos modernos muito antes do que pensávamos. Em 1939, anotei em meu diário, em meio aos esboços de pintura, a minha primeira consulta com um oftalmologista, que diagnosticou o que mais tarde descobri ser um glaucoma. Ele está com 57 anos, quando ele já tem queixas mesmo da visão. Mas era um olho só. E esse olho, então, ele às vezes tampava para proteger da luz, porque ele via a luz como todas as coisas com um halo luminoso amarelo. Dos meus pesadelos, o pior de todos é perder a visão. Eu posso te dizer, porque isso para mim seria uma coisa terrível. Eu acho, como eu sou, digamos, como eu sou um dependente químico da pintura, preciso do cheiro da tinta, preciso desse universo para sobreviver, eu acho que eu acabaria descobrindo uma maneira, assim como aquele fotógrafo do filme do Valtinho, eu acho que o meu vício me levaria a descobrir uma maneira. Mas eu acho que o pintor tem sempre uma visão interior. Mesmo quando ele está pintando lá de fora, o mundo, vem de uma visão interior. Quando ele escolhe a árvore que ele vai pintar, ele já está formulando o quadro que ele já traz por dentro, para ser feito. Aquilo desperta como uma fagulha numa pólvora, é o começo de uma explosão. Mas a pólvora já está toda acumulada por dentro, ele não começa a ver o mundo através da sua falta de visão. Sua falta de visão pode ajudar ele a não buscar uma exatidão, nem uma excessiva precisão. Mas não vai criar uma maneira de ver o mundo diferente da que ele tinha. Eu acho. A paisagem foi sempre para mim uma alegria e um descanso. Quando resolvia sair de manhã cedo, com a minha caixinha de cores e o cavalete portátil, era dia de festa para mim. Penso que nenhum gozo intelectual se compara ao que sente o pintor quando, em estreita comunhão com a natureza, se convence de que a compreende e a traduz. Daqui meia hora a gente tá lá? Você tinha no alemão, né? Tinha uma croquetezinha de carne? Não? A gente já tá no meio da Serra do Mar
E aqui a gente já pode perceber que a paisagem se modifica completamente, com a Mata Atlântica aqui em volta. E é uma paisagem que ele pintou muito. Isso é tradição alemã. Sua colaboração na construção da Catedral de Petrópolis não se limitou às pinturas. Acompanhando desde o início a construção, inclusive com deliciosos estudos a óleo de pequeno formato que retratam as primeiras estruturas, por várias vezes foi chamado a dar seu parecer sobre o progresso dos trabalhos. Maravilha. Como a igreja de Santa Terezinha, que ele fez, desenhou a obra. Bom, ele quase se formou em engenheiro, né? Isso explica muita coisa. É físico e matemático, mas fez engenharia, né? Me lembro quando ele ia para a catedral para fazer aquela, como o senhor Gentil, para fazer aquela reforma. Pois é. Para fazer reforma, não. Para fazer a catedral. Exato, para fazer a catedral. Está aqui com o seu Pedro Ribeiro, que está há muitos anos aqui na frente da catedral, vendendo esses souvenirs aqui. A gente vai perguntar para ele se ele conhece os vitrais da catedral, que são muito bonitos. A gente está... São lindos os vitrais da catedral, né? O senhor sabe quem foi que fez esses vitrais? Sabe o autor ou não? Uma parte eu sei que veio da França, né? Não sei se... Bom, assim dizem, né? Talvez os vidros tenham vindo. Talvez os vidros pudessem vir, mas o artista plástico que fez... Também francês, embora também. tenha nascido... Não, nasceu na Itália, mas brasileiro de coração e morador de Petrópolis. Ah, é morador de Petrópolis? Foi ele que fez o Cristo Redentor. Também? Sabia? Não sabia. Pois fique sabendo. Não, sim, é bom saber quem é. A gente vai... O trono de Fátima. Trono de Fátima. Também é dele. Tem aí o trono de Fátima? Tenho ali. Onde está? Perceba o detalhe da estátua que lembra o manto do Cristo Redentor. Obrigado, seu Pedro. A gente vai ver se o guia vai falar alguma coisa sobre o Carlos Oswald. Ver se a gente ouve alguma coisa. É possível, né? Mausoléu da família imperial. Ali, além dos vitrais, ainda tem uns painéis enormes pintados por ele, de 8 metros por 2. São bonitos a beça. Mausoléu Dom Pedro II. Agora vamos ver se ele vai falar de quem é. Só que mais ao fundo um pouquinho, nós temos a imagem da pessoa que foi a responsável, tá Desculpa bom? te interromper, você saberia dizer quem é o autor desses vitrais, não? Dos vitrais, aí são vários. São vários autores? Tem a maioria brasileiro, são brasileiros, e tem 4 franceses lá dentro. Autores dos vitrais. Eu vou mostrar para eles. E da pintura também, provavelmente. a pintura também. E os escultores são Humberto Cosso que fez. Esse aqui você não sabe de quem é, esse da entrada não, né? Os nomes deles a gente não tem. Tá bom. Gente, olha só, nós vamos agora lá no interior da igreja. A gente pode entrar? Pede licença e entra, né, amiga? É Dom Pedro II, não é qualquer um, não. Ali. Quer dizer, aqui a gente tem juntas, eu acho que pela primeira vez, uma do lado da outra, duas técnicas muito diferentes e que ele habilmente manipulava com maestria. E a gente pode perceber, inclusive, a questão mais importante da obra dele, que é o jogo de luz e sombra, né? O poeta da luz. Aí, imagina isso quando o sol está aqui de frente, que coisa mais linda. Gugu, eu descobri com a produção que esses vitrais aí no fundo vieram da França mesmo, cara. Tudo bem, Claudinho, mas o que acabamos de ver na capela, ao contrário do que disse o guia, são do Carlos Oswald. Os do Batistério também, né? Não, inclusive as pinturas lá da capela estão assinadas. Cara, que lugar lindo. Olha aquilo. A natureza é tão harmoniosa que quando as cores despertadas pela luz levantam sua voz, temos a impressão de uma peça musical, uma sinfonia.
As cores cantam sem se importar com a qualidade do objeto que revestem. As folhas secas caídas no chão, investidas pelo sol, mudam de semblante, se elevam, se enriquecem, se mostram aos sentidos do artista revestidas de beleza pura. Ele amava a natureza, era a hora que ele estava mais livre, é quando ele ia para Petrópolis e pintava as paisagens belíssimas, as paisagens, flores, as árvores. Ele tinha uma paixão muito grande de observar a natureza, apreciar e a arte que representava essa natureza. Enxergava a cor através da natureza, não da imaginação. Mas aí a natureza dava a ele, dava asas à imaginação dele. Que a cor dele subia toda para se pôr de acordo com a cor que ele descobria na natureza. O primeiro cancelamento que trouxe uma tristeza grande para ele foi a dificuldade de fazer paisagens, porque ele já não conseguia enxergar longe, enxergar essa visão assim ampla, né? Um domínio panorâmico de um cenário assim. Então ele começou a simplificar as paisagens, simplificar com manchas, com aquilo que ele via. É quase que um resumo colorido do que ele podia ver e do que ele era capaz de reproduzir. Ele não tem mais aquele compromisso de pintar como ele está vendo a natureza. Ele pinta como ele está sentindo a natureza, a flor. E no começo as flores eram uns trabalhos muito elaborados. Os quadros têm uma vitalidade, uma beleza que parece que tudo aquilo foi pintado ao mesmo tempo, num instante. Mais tarde, quando ele já está velhinho, que ele vai morar em Petrópolis, então as filhas dão ainda tintas para ele, e é quando ele faz aquelas flores impressionistas, aquelas rosas todas manchadas. Aí ele já não vê, mas as filhas falam, não é mais para ninguém que o senhor vai fazer esses quadros, falavam para o pai. É para seu prazer, para lembrar. Ele falou, então eu vou pintar de memória. Acabou de entrar uma outra excursão, só que com outro guia. Será que esse cara explicou para esse pessoal, que é o Carlos Oswald? Ô, seu Pedro. Interessante aqui, olha só. Ah, é o Trono de Fátima. Que a gente vai visitar. Que a gente vai visitar agora. Diz que é um monumento erguido na Quinta do Sol, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Cita o nome dele aí. A imagem de 3,50 metros foi esculpida na Itália, em mármore puro. Cita o nome do Carlos Oswald? Mas não diz quem é o autor da obra, senhor? Não diz quem é o autor da obra, né? Mas pelo amor de Deus. E na catedral? E da catedral aqui, fala alguma coisa, não?
Mármore Carrara. Também não cito o nome, é um detalhezinho que esqueceram, né? O detalhezinho? É o detalhe mais importante, seu Pedro. Precisa dizer quem é o autor da obra. Peraí. Eu vou dizer que o 14 Bis foi o primeiro avião, não vou dizer quem inventou, Pois é. quem criou. Exatamente, é o principal. Cada vez, então, que o senhor vender um guia desse, o senhor vai agora, a partir Tem de que hoje, acrescentar. obrigado a dizer assim, olha, onde leia-se Catedral e Trono de Fátima, pode dizer que o autor da obra é o Carlos Oswald. Isso é muito importante. Vamos desde já, então, anotar aqui. Tem que pegar aquela subida lá. Bom dia. O senhor trabalha aqui? Não. Mas conhece aí o Trono de Fátima? Conheço. Agora, o que talvez o senhor não saiba é que o autor do Cristo Redentor e o autor do Trono de Fátima é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Sabia? Eu sabia. É esse moço aqui, ó. É isso aí. Carlos Oswald. Quando eu olho lá pro alto, vejo a lua como é bela e as estrelas tudo em volta e o Senhor pra nos abençoar. Que maravilha. Bom, agora com esse fundo musical a gente vai conhecer o Trono de Fátima. O Trono de Fátima. Como é o nome do senhor? Leirido. Leirido? Leirido, é. Exatamente. Que maravilha. Prazer, seu Leirido. E obrigado pela canção. Tá, obrigado, senhor. É praticamente um retiro espiritual. Que lindo, hein? Será que isso foi feito mesmo para sentar? Acho que não, mas o nome é sugestivo. Chama Trono de Fátima, né? Eu estava vendo aqui uma coisa que ele escreveu sobre a própria obra. Representei-a no estilo que chamamos litúrgico. Linhas retas, grande simplicidade de formas, pose solene, de pé. O Silva Costa é o mesmo arquiteto que encomendou a ele o projeto do Cristo Redentor. O Silva Costa deu-me completa liberdade de criação e técnica e fiz um desenho acabadíssimo em todos os detalhes. Olha que bacana isso. Afastando-me de qualquer imitação ou mesmo lembrança da comum representação que se encontra no comércio. Isso é muito bacana, né? Quer dizer, existe uma Fátima que é reproduzida no comércio. É a diferença do artista para o artesão. Exatamente. Lá em Nogueira, lá em Nogueira, lá em Nogueira tem alguém dando bobeira e trepado na mangueira e plantando a bananeira. Que maravilha! Lá na Manuzela, lá na Manuzela, lá na Manuzela tem alguém cantando ela, mas na capela, lá na capela, lá na capela tem alguém pescando ela. Não é isso aqui não? É aqui. Pode dar uma paradinha aí, Dá pra dar uma ré não, moço? Que é ali? Dá ré, o cavalo não dá ré não, cara aí. Desculpa aí carregar um burro na tua carroça aí. Valeu, meu irmão. Valeu, Antônio Carlos. Um Abraço abraço grande. aí. Dá descanso pras crianças. A gente está aqui só para mostrar que ele era um cara sem preconceito, porque ele pintou para a Igreja Católica, mas também pintou e fez vitrais para a Igreja Luterana. Claudinho, vê se esse vitral aqui na porta não é dele. Hein? Só pode ser. Pelo estilo, é. Acho que só tem isso dele aqui, mas também só precisa disso, né? Carlos Oswald. A minha vista esquerda está extinta. Apenas um vislumbre de ligeiros pontos luminosos me permitem reconhecer alguns objetos muito iluminados que aparecem, porém, completamente deformados. Esta vista, em vez de auxiliar, atrapalha completamente a visão. Por isso sou obrigado a usar óculos com vidro preto. Na minha vista direita, uma enorme nuvem está baixando na pupila. A gente está aqui na casa, que foi a casa de Carlos Oswald. Dessa casa ele pintou paisagens de fora e pintou a própria casa, como essa escadaria que vocês estão vendo aí agora, que é uma escadaria que dá acesso à casa.
que a gente tem uma surpresa para vocês. Eu posso revelar para vocês que a vista que a tia Bebé tinha daqui, exatamente da escada, além das montanhas e do rio, é justamente essa ponte que ficava em frente à casa, onde estão retratados, fotografados, Carlos Oswald com os 7 filhos. Até aqui, o lado triste da doença, que porém se transforma em sensações agradáveis quando observadas por um pintor. As sensações mais intensas se recebem por meio da vista, mas há sensações especiais, muito mais interessantes, que só certos indivíduos as podem sentir. E esses indivíduos são justamente os pintores, que verdadeiramente sentem as cores, sentem essas misteriosas vibrações materiais que absorvem certas tonalidades coloridas e refletem as complementares. Essa luz tropical que é muito forte e que produz contrastes muito vivos de luz e sombra. E essa sombra escura invade com muita força esse colorido que parece natural, mas não é. É um colorido invadido por uma quantidade de luz. O cinema fica difícil. O Manet, quando esteve aqui, ele disse, nunca será possível um pintor impressionista nos trópicos, por causa da força da luz. Esse mistério profundo e belíssimo de combinação das cores é sentido diversamente e mais intensamente pelo enfermo portador de glaucoma. Em primeiro lugar, devido à diminuição de detalhes nas sombras, a visão forma-se mais sintética. A enorme nuvem, que já falei, transforma a nossa paisagem, forte de contrastes enérgicos, em suaves paisagens europeias. O glaucoma, amortecendo a violenta iluminação, realiza os tons intermediários e 1000 novas matizes encantam o campo visual do doente. Nossas praias parecem planícies da Holanda ou da Inglaterra. A Avenida Getúlio Vargas, que termina ao fundo com a Igreja da Candelária, transforma-se para mim numa verdadeira visão veneziana, com suas cúpulas e torres realçadas pelo sol dourado, que o meu glaucoma se encarrega de espalhar sobre a visão feito verniz. Não é necessário rejeitar detalhes. Copiando exatamente o que vejo com o meu olho afetado pelo glaucoma, terei uma obra-prima de claro escuro. Terei uma repetição de uma pintura rembrandtiana. Eu acho que não tinha como ser diferente, né, Claudinho? Fazer aqui no Cristo o nosso encerramento na cidade do Rio de Janeiro. Até porque daqui a gente vê todos os lugares. A Catedral Metropolitana, as igrejas. Aqui a gente tem uma noção de todos os lugares onde ele deixou a obra dele. E talvez a mais importante mesmo, né? A mais conhecida,
que seja a estátua do Cristo. O projeto escolhido é do engenheiro Heitor da Silva Costa. A estátua do Cristo, o desenho final do monumento é de autoria do artista plástico Carlos Oswald. Pô, graças a Deus, bicho. Acreditaram o nome do homem em algum lugar. Pelo amor de Deus. O francês Paul Landowski aqui foi responsável pela construção. Porque não é uma estátua simples, tem uma capela na base, tem os túneis por dentro, tudo isso. Vou fazer uma correção ao colega, o Landowski foi o escultor e não o construtor, para não confundir com o É, engenheiro. o escultor, é isso que eu estou dizendo. Que não era, é quase uma O engenheiro construção. foi o Heitor da Silva Costa, brasileiro. O que eu não via para o artista é... O artista visual é uma coisa terrível, né? Porque ele continuou pintando, né? Ele pintou mesmo cego. Eu nunca vi aquilo como um sofrimento. Vai ficar um mistério insondável sem ter como sair para fora. Foi a visão e a escrita que se sedimentaram, né? Porque quando ele estava olhando a natureza, ele estava pintando essa natureza e também escrevendo sobre ela, porque a gente vê nos livros, nos relatos, e depois quando ele perde a visão, vai ser ela que vai fazer com que ele consiga pintar e com que ele saiba dizer com precisão, como a minha tia falou, eu quero essa cor, eu quero agora o vermelho. Eu quero o azul. A mamãe botava uma na paleta azul e ele pegava o azul. Ele só queria que molhasse, mas pôr no lugar era ele que sabia pôr. Depois que ele ficou cego, ficou totalmente cego, eu me lembro que a gente tinha pena quando olhava ele, às vezes, batendo nas paredes. E nós também nos emocionávamos. eu me lembro que, eu não sei se era ele ou Cici que dizia, ele é como Beethoven. A vida do Beethoven era a música, não é? E ele ficou surdo. Surdo. E papai, a vida dele era a pintura e ele ficou cego. Aquela via sacra é toda ela paixão. Está lá na PUC. Não está Não aqui. É a via sacra. De gravura? Aquela via sacra. Você foi ver, Bebê? Não. Não, loja, que está aqui em casa. Ah, essa sua é moderníssima. Porque ele morava na casa de Maria Isabel nessa ocasião. Ele já estava muito velhinho. Quando ele termina isso daí, em 69, e ele morre em 71, faz uma ideia. Foi mesmo a última coisa que ele fez. Mas é muito emocionante. E quando ele pinta o último quadro, que ele foi fazendo na sequência, como quem está rezando, né? Quando ele fez o último, que ele fez o Jesus no sepulcro, ele pôs a vela acesa do lado, né? O primeiro trabalhinho de aquarela que ele fez, quando ele era muito novinho, que ele tinha uns 15 anos, assim, ele fez uma cena de uma noturna em que a casa está iluminada por um lampião lá dentro. Ele começa com a luz e termina com a luz. No
em Paris, saí para mandar emoldurar uma aquarela. O vento desenrolou o embrulho e o meu trabalho caiu do outro lado do balcão. A mocinha, funcionária da casa, apanhou o papel e disse sorrindo: "Oh, la lumière." É isso mesmo, penso eu agora. É isso mesmo, o pintor. Um indivíduo que tem a possibilidade de transformar um pedaço de papel amarrotado em lumière, em luz.